do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática, sou a professora Adriana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade. Os objetivos da nossa aula são compreender os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Entender a importância desses critérios para resolver algumas situações problema do nosso cotidiano. Você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis, borracha e se você tiver uma calculadora, vai te ajudar um pouquinho na aula. Anota então aí no seu caderno, aula 24, critérios de divisibilidade. A gente já continua. Anotadinho aí? Então vamos continuar com a nossa aula. Critérios de divisibilidade. Então eu tenho aqui para você, economizando cálculos, porque é isso que vai acontecer. Com esses critérios de divisibilidade que nós vamos aprender hoje, a gente vai economizar muito tempo nos cálculos, porque a gente talvez nem precise fazer a conta para responder algumas respostas, algumas perguntas que vão surgir aqui. Olha para nós aqui esse exemplo, então. Uma indústria de materiais plásticos produziu 1.359.478 bolinhas coloridas e pretende dividir igualmente essa quantidade entre duas filiais, para que elas vendam o produto. Mas será que o número 1.359.478 é divisível por 2? Lembra da nossa aula passada? O que é ser divisível? É quando eu faço a continha lá da divisão e o resto é igual a 0. Então, será que se eu fizer esse valor aqui dividido por 2, vai dar resto 0? Vamos ver. Pensa lá, então, na nossa aula passada, nos múltiplos do número 2. Era o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, de 2 em 2. Se você observar aqui os múltiplos do número 2, todos eles são números pares. Se eles são números pares, quer dizer que eu só vou conseguir dividir um número por 2 se esse número for par. Então, todo número par é sim divisível por 2. Voltando lá para o nosso probleminha. Será que o número 1.359.478 é divisível por 2? Preciso fazer a conta? Preciso armar minha conta de divisão e fazer aquela, daquele tamanho? Não. Por quê? Se eu observar aqui, termina com 8. O 8 é um número par. Então, todo número que termina com um número par também é par, certo? Não importa o tamanho do número. Você olha para a unidade. Se a unidade for par, o número é par. Se ele termina em 8 e é par, então ele é divisível por 2, certo? 1.359.478 é divisível por 2. A empresa lá vai poder dividir as bolinhas entre as suas duas filiais, que elas vão receber a mesma quantidade de bolinhas, certo? Então já temos o nosso primeiro critério, que é a divisibilidade por 2. Basta o número ser par. Vamos entender um pouquinho agora da divisibilidade por 3. Para descobrir se um número é divisível por 3, basta verificar se a soma dos algarismos que formam esse número é um número divisível por 3.
Como assim? Vamos lá. O número 456. Eu tenho o algarismo 4, o 5 e o 6. Se eu somar esses números, 4 mais 5 é 9, 9 mais 6 é 15. Lá na tabuada do 3, tem o número 15, que é 3 vezes 5. Então, o número 15 é um múltiplo do 3. O 15 é divisível por 3, certo? Se o 15, que é a soma dos algarismos, é divisível por 3, eu posso afirmar que o 456 também é divisível por 3. Então, essa regrinha para descobrir se um número pode ou não pode ser dividido por 3. O 15 é divisível por 3, então o 456 também é divisível por 3, certo? Faço a soma dos algarismos, se for divisível, o número também é. Mais um exemplo aqui. 2.315. O 2 mais 3 que dá 5, 5 mais 1 que dá 6 e 6 mais 5 dá 11. Tem 11 na tabuada do 3? Não tem. Então, se o 11 não é divisível por 3, o 2.315 também não é divisível por 3. Fácil? Vamos adiante. Observe aqui os números a seguir e escreva quais são divisíveis por 2, por 3 e por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho os números 120, 39, 24, 15, 18, 33 e 310. Pensa um pouquinho para mim aí, quais são divisíveis por 2, quais são por 3 e quais que são por 2 e também são por 3. Eu já volto com a resposta.
E aí, achou a resposta? Vamos lá. Vamos começar aqui pelos divisíveis por 2. Vamos pensar um pouquinho. Para ser divisível por 2, eu já sei que tem que ser um número par. Então, vamos olhar para os números que estão aqui. O 120 termina em 0. Se termina em 0, ele é um número par. Então, eu já sei que ele é divisível por 2. O 24 é um número par. Então, ele também é divisível por 2. 39 não é par. Então, esse não é divisível por 2. 15 também não é par. Então, não é divisível por 2. O 18. 18 é par. Então, 18 é divisível por 2. 33 não é par. Então, não é divisível por 2. E o 310 é par. É divisível por 2. Então, olha só. O 18, 24, 120 e o 310 são números divisíveis por 2. Até aí foi fácil, certo? Vamos ver agora por 3. Vamos pensar comigo lá um pouquinho no número 120. Então, aqui eu tenho 120. O que eu tenho que pensar? Para saber se o número é divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. E se a soma for um número divisível por 3, ele também é. O que eu vou fazer aqui, então? 1 mais 2 mais 0. Quanto dá isso aqui? 1 mais 2 é 3. E 3 mais 0 continua sendo 3. 3 é um múltiplo de 3? É divisível por 3? Sim. Então, eu já sei que o 120 é divisível por 3. Vamos testar agora o 39. O 39, eu vou fazer o quê? Somar 3 mais 9. Quanto que é 3 mais 9? É 12. Tem 12 na tabuada do 3? Tem. Então, quer dizer que o 39 também é um número divisível por 3. 24. Nem precisa pensar muito. Quanto que é 3 vezes 8? Não é o 24? Mas vamos testar a regrinha aqui para ver se realmente isso funciona. 24. Eu vou somar 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. 6 também tem na tabuada do 3, então tá certo, 24 é divisível por 3. O 15, também se você pensar, 15 é 3 vezes 5, tá certo? Nem precisa fazer essa continha do 1 mais 5 que dá 6, que também tem na tabuada do 3. 18 é o 3 vezes 6, então também é divisível por 3. O 33, a gente para na tabuada no 3 vezes 10, que é 30? Não, se você fizer 3 vezes 11, dá 33. Mas e se eu não lembrar disso, da tabuada? 3 mais 3 é 6? 6 é divisível por 3? É, então 33 também é. E o 310? Se eu somar 3 mais 1 mais 0, dá 4. Tem 4 na tabuada do 3? Não tem. Então, não é divisível por 3. Quais são, então, os números divisíveis por 3? 18, 15, 24, 33, 39 e 120. Agora, a pergunta da letra C é o número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Olhando aqui na do 2 e na do 3, qual que aparece para os dois? Olha lá, é o 18, o 24 e o 120. Ele apareceu tanto na listinha dos divisíveis por 2, quanto na listinha dos divisíveis por 3. Por isso, ele é tanto divisível por 2, quanto divisível por 3. Conseguiu achar a resposta aí? Se não, já corrige, né? E já arruma aí o que você errou. Vamos em frente. Agora, nós vamos ver um critério que é a de divisibilidade por 6. Um número será divisível por 6 se for divisível por 2 e também por 3.
Então, olha lá naqueles exemplos que a gente fez anteriormente. Eu não pedi para vocês verificarem os números que são divisíveis por 2 e também por 3? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Para saber se um número é divisível por 6, eu preciso ver se ele é divisível por 2 e se ele também é divisível por 3. Se só for por 2, não vale. Se só for por 3, não vale. Tem que ser pelos dois, certo? Então, olha só. 456 é um número par. Então, ele é divisível por 2. Mas será que o 456 também é divisível por 3? Vamos lá. Lembra da soma dos algarismos? 4 mais 5 mais 6 dá 15. 15 é divisível por 3. Então, o 456 também é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e é divisível por 3, ele também será divisível por 6. Se você quiser testar aí depois na sua calculadora, coloca lá 456 dividido por 6, você vai ver que vai dar certinho. Olha lá. Esse é um dos mais fáceis. Divisibilidade por 5. Quais são os múltiplos de 5? Pensa lá na tabuada do 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, né? Vai de 5 em 5. Então, 0, 5, 10, 15, 20 e assim vai. Esses são os múltiplos de 5. Se você observar aqui nos múltiplos de 5, eles vão de 5 em 5 e todos eles ou terminam em 0 ou terminam em 5. Já é uma dica para você pensar. Agora, vamos ver se a gente consegue responder aqui. O número 6.324.595 é divisível por 5? Será? E o número 3.153.261, será que é divisível por 5? Como que eu posso responder isso? Olha lá. Por que eu disse aqui para você agora que sim, que o 6.324.595 é divisível por 5? Olha a dica que eu dei antes. Todos os números que são múltiplos de 5 terminam ou em 0 ou em 5. Olha aqui esse número. Não termina em 5? 6.324.595 terminou em 5? É divisível por 5. Não precisa mais ver nada. Só isso. Olha de baixo. Termina em 1. Se termina em 1, não é divisível por 5. Certo? Terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Outra que é fácil também é divisibilidade por 10. Quais são os múltiplos do 10? Começa com o 0. O múltiplo sempre começa com o 0. E vai de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Então tá aqui para vocês os múltiplos do 10. Agora eu quero que você me responda. O número 1.359.478 é divisível por 10? E o número 2.425.200 é divisível por 10? Como que eu descubro isso? Olha bem para esses números que são múltiplos de 10. Todos eles têm uma característica aqui. Tem algum número diferente de 0 como o último algarismo deles? Não. Então, todos eles têm na casinha da unidade o número 0. Então, o primeiro número termina em 8. Será que é divisível por 10? Não. E o segundo número que é divisível, que termina em 0, será que é divisível por 10? Sim. Então, todo número que terminar em 0 é divisível por 10. Certo? Fácil, né? Vamos ver se você realmente entendeu. Olha lá. Observe os números a seguir e escreva quais são divisíveis por 2, por 5, por 10 e quais são por 2, 5 e 10 ao mesmo tempo. Mesmo exercício que a gente fez antes, agora eu quero com 2, 5 e 10. Então, olha aqui os números e vocês vão observar quais deles são para cada alternativa ali, certo? A gente já volta com a resposta, pensa aí.
Conseguiu fazer aí? Então, olha só. Nós temos que descobrir aqui, nestes números, quais são divisíveis por 2. Primeira coisa, a gente lembrar lá qual é o critério para saber se o número é divisível por 2. A única coisa que a gente tem que ver é se ele é par. 120 é par? Sim. 24 é par? Sim. 50 é par? Sim. 275 não é par, então esse já vai cair fora. 75 também não é par. 930 é, e o 1234 também é. Então, quais são os divisíveis por 2? O 24, o 50, o 120, o 930 e o 1234. Agora vamos para os divisíveis por 5. Qual é o critério? Então, eu tenho que verificar se o número termina em 0 ou se o número termina em 5.
terminou com qualquer outro algarismo diferente desses, não é divisível por 5. Então vamos lá. Quais são os números que eu tenho aqui que terminam em 0 ou 5? É o 120, o 50, o 75, o 275, o 930, certo? Os outros aqui não terminam em 0 nem em 5. Então, os números divisíveis por 5 são 50, 75, 120, 275 e 930. Reparem que eu sempre coloco em ordem crescente. É melhor a gente colocar assim para uma forma de organização, tá? Se você colocou em outra ordem aí, mas colocou estes números, não tem problema. Desde que estejam esses números, não pode ter nenhum diferente, certo? Próximo. É divisível por 10. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Terminou em qualquer outro número, não é divisível por 10. Então, só pode ser o 50, o 120 e o 930. Não tem mais nenhum outro, certo? Próximo. Eu quero verificar quais são os divisíveis por 2, 5 e 10 ao mesmo tempo. Então, ele tem que aparecer na listinha do 2, na listinha do 5 e na listinha do 10. Quais são esses números? Olha lá. É o 50 que apareceu tanto na do 2 quanto na do 5 e na do 10. O 120 e o 930. Tranquilo? Vamos em frente. Agora vem o critério da divisibilidade por 4. Por que eu fui lá para o 5, 10, voltei para o 4? A gente segue essa ordem para você já ir vendo que algumas regularidades vão acontecendo. Lá no 5 e no 10 que era mais fácil, né? No 2 que era só ver se é par. Então a gente às vezes não segue a sequência certinha ali para tentar ficar mais fácil de você entender. Então olha lá a divisibilidade por 4. Olha só o número 100. Eu posso fazer 100 dividido por 4, que vai dar 25, certo? Porque 25 vezes 4 é 100. Mas será que o número 200 eu consigo dividir por 4? Será que ele é divisível por 4? Olha o raciocínio que a professora vai colocar aqui. O 200 não é a mesma coisa que 2 vezes 100? É a mesma coisa que 2 vezes 100. Então, no lugar do 100, eu vou colocar 25 vezes 4. Como assim, professora? O 25 vezes 4 que eu tinha colocado lá em cima não dá 100? Então, eu só troquei o 100 por 25 vezes 4, certo? Agora, imagine isso aqui como uma expressão para você resolver. Eu vou resolver 2 vezes 25, que vai me dar 50, certo? 50 vezes 4 é 200. Voltei lá no 200 que eu queria. Então, eu não alterei nada aqui com essa continha que eu fiz. Eu só troquei a informação do 100 por 25 vezes 4. Então, 50 vezes 4 quer dizer que é múltiplo de 4 o resultado. Então, 50 vezes 4, que dá o 200, é múltiplo de 4. Se ele é múltiplo de 4, ele é divisível por 4. Olha só, vamos seguir nesse raciocínio. Tá, eu sei que o 100 dividido por 4 dá 25. E que 25 vezes 4 dá 100. Será que 900 é divisível por 4? Vamos pensar juntos lá. 900 é a mesma coisa que 9 vezes 100. No lugar do 100, de novo, eu vou colocar 25 vezes 4. Olha lá. E agora? 9 vezes 25 dá 225. Se eu pegar esse 225 e multiplicar por 4, eu vou transformar ele num múltiplo de 4. 225 vezes 4, que dá 900. E com isso eu digo que esse número é múltiplo de 4. Se ele é múltiplo de 4, ele é divisível por 4, certo? Então, 900 também é divisível por 4. Conseguiu entender? Olha lá, então. E o número 5.632? Será que é divisível por 4? Olha só a regrinha que a gente vai seguir. 5.600 termina em 00. Então, é divisível por 4. A gente já viu lá que terminou em 00, significa que é como se eu estivesse multiplicando por 100,
certo? Se eu estou multiplicando por 100, eu sei que o 100 eu posso trocar por 25 vezes 4, como eu fiz lá anteriormente, vai se tornar um múltiplo de 4. Então, eu já sei que todos os números que terminarem com 00 vão ser divisíveis por 4. E o 32? O 32 está na tabuada do 4. E se eu somar 5.600 mais 32, eu não tenho lá os 5.632? Então, eu tenho esse número divisível por 4. É mais fácil de verificar dessa forma do que ter que fazer a conta lá para saber se ele é divisível ou não. Então, como que a gente vai identificar se um número é divisível por 4? Primeira coisa, olha se os dois últimos números são 0. Se terminou em 00, é divisível. E você consegue separar, dividir esse número em duas partes, duas parcelas. Olha lá, 19.326 é a mesma coisa que 19.300 mais 26. 19.300 termina em 00. Essa parte eu já sei que é divisível por 4. Mas e o 26? Se eu somar 26 nesse número, 26 não é divisível por 4. Então, o número 19.326 não é divisível por 4. Certo? Então, a divisibilidade por 4 é: para descobrir se um número é divisível por 4, basta verificar se termina em 00 ou se os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Certo? É simples assim. Se terminou em 00, é divisível. Se não terminou em 00, eu olho para os dois últimos algarismos. Se for divisível por 4, ele também é. E aqui uma curiosidade para vocês. Vocês já ouviram falar do ano bissexto? A cada 4 anos lá a gente tem um ano que tem o mês de fevereiro tem 29 dias. E nos outros todos o mês de fevereiro tem só 28, né? Por que acontece isso? A cada 4 anos o mês de fevereiro tem 29 dias ao invés de 28, como ocorre nos 3 anos anteriores. Um ano tem 365 dias, só que tem mais 6 horas, que a gente não conta assim. A gente fala, tem 365 dias. A gente não fala que tem 365 dias e 6 horas, mas tem essas 6 horas que vai acumulando. E a cada 4 anos, elas somam 24 horas, né? 6 vezes 4 é 24. E então quer dizer o quê? Que a cada 4 anos vai ter 24 horas a mais, porque acumulou desses 4 anos que foram se passando. E com isso a gente tem um dia a mais. Por isso que existe o ano bissexto. Como que a gente pode fazer para saber se um ano é bissexto ou não? Então a gente vai pensar na divisibilidade por 4. Se o ano não termina em 00, ele vai ser bissexto se for divisível por 4, certo? Então, por exemplo, aqui o 2008, ele não termina em 00. E 2008 dividido por 4 é 502, certo? Então, ele é um ano bissexto. Por que eu digo que ele é um ano bissexto? Porque ele não termina em 00 e aqui a divisão dá exata. Agora, olha o 2022, que é o ano que vem. Ele não é bissexto, por quê? Ele não termina em 00. Beleza? Mas 2022 dividido por 4 não dá um número exato com o resto zero. Se você fizer aí nessa calculadora, você vai ver que vai dar 505,5. Isso quer dizer que não sobrou resto zero. Sobrou algum restinho que eu precisei continuar a minha divisão e me deu uma parte decimal. Então, ele não é divisível. Por isso, não é ano bissexto, certo? Então, é assim que a gente vai descobrir se o ano é bissexto ou não. Se o ano terminar em 00, como é que eu faço para saber? Bom, se ele terminar em 00, ele só vai ser bissexto se for divisível por 400 agora, não por 4, por 400. Então, olha lá o exemplo. O ano 2000, ele termina em 00. Beleza, termina em 00, então eu vou ver se ele é divisível. 2000 dividido em 400 dá 5. Então, eu posso afirmar que ele é um ano bissexto. Agora, olha, há 100 anos atrás, lá, em 1900, ele terminava em 00. Mas 1900 não é divisível por 400, porque
Dá 4,75. Ele também sobrou um resto que teve que continuar a divisão e deu uma parte decimal. Então, não é divisível por 400, não é ano bissexto. Legal, né? Então, olha só. Continuando com as divisibilidades. O critério agora é por 8. Como é que eu descubro se um número é ou não é divisível por 8? Para descobrir se um número é divisível por 8, basta verificar se termina em 000. Tem que ter 3 zeros. A centena, dezena e a unidade tem que ser 0. Ou se os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Olha só. 2000 termina em 000. Então, eu já posso afirmar que é divisível por 8. O número 5072. Tá, não termina em 000. Então, eu vou ter que analisar a outra situação. Os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Os 3 últimos algarismos aqui são o 0, o 7 e o 2. Pensando no número que forma ali, que é o 72. O 72, se eu pensar lá na tabuada do 8, é o 8 vezes 9. Então, ele é um múltiplo do 8. 72 dividido por 8 dá 9. É divisível por 8? É divisível por 8. Então, o número 5072 também é divisível por 8. Outro, 1532. Olhando para os 3 últimos dígitos, os 3 últimos algarismos. 532 é o que vai formar ali. Nesse caso aqui, é um pouquinho mais difícil da gente pensar na tabuada. Mas a gente pode fazer a continha. É muito mais fácil dividir 532 do que dividir 1532, né? Então, fazendo a continha lá, se você for procurar na sua calculadora, ele vai dar um número com parte decimal. Então, ele não é divisível por 8, certo? Então, terminou em 000 ou olhou para os 3 últimos algarismos e se for múltiplo de 8 ou se não for, não é. Vamos lá então agora ver se vocês entenderam aí a situação. 4 amigos querem comprar uma caixa de chocolates para dividir entre eles. Veja as opções e responda. Qual caixa eles devem comprar para que todos recebam a mesma quantidade de chocolate? Vamos lá. Eles estão em 4 amigos. Então eu tenho que pensar num número múltiplo de 4. Se a caixa tiver 45 chocolates, será que eu consigo dividir igualmente entre 4 pessoas? Se a caixa tem 50 chocolates, será que eu consigo dividir igualmente entre as pessoas? Ou se ela tem 48 chocolates, será que eu consigo dividir? Então, olha só, para 4 amigos, primeiro, qual é o critério para ser divisível por 4? Tem que terminar em 00, né? Ou os 2 últimos algarismos serem um múltiplo de 4. Nesse caso, não precisa nem pensar no critério, porque a gente tem números pequenos aqui, 45, 50 e 48. Vamos pensar um pouquinho lá na tabuada do 4. Não termina no 4 vezes 10, lembra? Falei para vocês que a tabuada não termina no vezes 10, ela vai muito além. Então, se eu fizer 4 vezes 11, quanto dá? A 44. E o 4 vezes 12? Vai dar 48. Então, 44 e 48. Não tem o 45 nem o 50. Só pode ser aqui, a caixa com 48. Então, essa é a resposta. Se eu fosse comprar uma caixa para 4 amigos, eu teria que comprar a caixa com 48 chocolates. Por quê? Se fosse a de 50, ia sobrar 2 chocolates sem dono. Ia dar briga, porque eles estão em 4, né? Então, não dá certo. E 45 ia faltar. Então, não dá certo. Só dá certo fazer a divisão com 48 chocolates, certo? Vamos lá. Agora, nós temos a divisibilidade por 9. Lembra lá da divisibilidade por 3? A gente somava os algarismos e se fosse um número múltiplo de 3,
a gente dizia que aquele também era um número divisível por 3. A mesma coisa vai acontecer agora aqui na divisibilidade por 9. Se o número é divisível para verificar se o número é divisível por 9, basta verificar se a soma dos algarismos que formam este número é um número divisível por 9. Então, olha só, 3.456. 3 mais 4 mais 5 mais 6. Se eu somar tudo isso, dá 18. 18 tem na tabuada do 9? Tem. 18 é 9 vezes 2. Então, quer dizer que se o 18 é divisível por 9, o 3.456 também é divisível por 9. Outro, 18.419. 1 mais 8 mais 4 mais 1 mais 9. Estou somando todos os algarismos. Vai me dar o resultado 23. Pensa lá na tabuada do 9. Tem 23? Não tem. Se não tem 23 é porque não é divisível, então não é divisível por 9. Então, só relembrando lá. Divisibilidade por 2, número par. Pronto. Divisibilidade por 3. Soma os algarismos, se for divisível por 3, ele também é. Por 4, termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos é um múltiplo de 4, certo? Por 5, terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Por 6, tem que ser divisível por 2 e também tem que ser divisível por 3, certo? Por 8, tem que terminar em 0, 0, 0, ou os três últimos algarismos ser um múltiplo de 8. O por 9, que a gente acabou de ver aqui, que tem que ser a soma dos algarismos, também divisível por 9. E por 10, tem que terminar em 0. Fácil? Mais fácil agora a gente conseguir fazer a nossa continha de divisão, ainda mais se a gente tiver um número muito grande, né? Só lembrar dos critérios. E agora a gente vai preparar a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os números primos. E para isso, eu preciso que você construa no seu caderno uma tabela com os números de 1 até 100. Dessa forma aqui. Então, nós vamos colocar lá 1, 2, 3, 4, né? Seguir a sequência até o 10. Na linha de baixo, do 11 até o 20. Na linha de baixo, do 21 até o 30. Então, vocês vão só constrói essa tabela e deixa ela prontinha lá, que na nossa próxima aula nós vamos usar ela para colorir e descobrir os números primos, uma palavrinha nova que vocês vão descobrir o que é na próxima aula. E o que nós vimos hoje? Aprendemos os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10. Vimos também que podemos utilizar os critérios de divisibilidade para situações do nosso cotidiano. Então, fica a dica para você aqui, dê mais uma relembrada nesses critérios, que eles vão te ajudar sempre que você tiver uma continha para fazer, principalmente se essa conta for maior, né, um número muito grande. E sempre que você ficar em dúvida, volte lá nas suas anotações, né? Sempre vai anotando aí o que a gente vai passando na aula, que a gente tá sempre dando dicas para vocês aqui de como melhorar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima!